13 bilhões e 400 milhões de anos antes de nós. Na época em que a Terra surge, pouco mais de 4 bilhões e meio anos antes, 2/3 da história do universo já se passaram. As primeiras auroras nascem no planeta alienígena em formação. Um mundo que gira tão rápido que um dia dura apenas 6 horas. Dentro da rocha liquefeita, os elementos estão todos em confusão. Alguma coisa tem de trazer ordem para este caos. E mais uma vez, esse algo é a gravidade. O material mais leve flutua em direção à superfície e forma uma crosta sólida, enquanto o material mais pesado afunda em direção ao centro, formando um núcleo de ferro-níquel derretido. Um objeto do tamanho de Marte bate no planeta a 40 mil quilômetros por hora. A Terra absorve grande parte do objeto. Mas um jato de restos de fundição é rebatido para o espaço. Num período de 1 ano, a gravidade reúne o material numa esfera secundária em órbita ao redor da Terra. A Lua mantém a Terra firme. Sua força gravitacional evita que o planeta balance, salvando-nos de terríveis oscilações de clima. E a colisão que formou a Lua deixa a Terra inclinada em seu eixo, dando ao planeta um ingrediente-chave para a vida: estações do ano. A gravidade da Lua também começa a diminuir a rotação da Terra. 4 bilhões e 400 milhões de anos antes de nós. É muito quente na Terra para a água líquida existir, mas há o vapor de água, fumaça na atmosfera. Em qualquer mundo onde se espera ter vida, um pouco de chuva deve cair. Por milhões de anos, enquanto o planeta esfria, a chuva cai, formando poças, lagos e, eventualmente, os nossos oceanos. 3 bilhões e 800 milhões de anos antes de nós, abaixo da superfície dos nossos oceanos primitivos. Uma revolução está ocorrendo. Seis elementos simples, incluindo o hidrogênio do Big Bang e o oxigênio, o carbono e o nitrogênio criados pelas estrelas, se combinaram para formar as substâncias-chave que compõem toda a vida, inclusive nós. A mais espetacular é o DNA. Em suas espirais, ele esconde os códigos secretos da vida. Como o nosso jovem universo, a primeira vida é pequena, simples e cheia de possibilidades. 2 bilhões e meio de anos antes, umas bactérias muito especiais descobriram como usar a energia do Sol para viver. Ao fazer isso, elas também criam o resíduo mais importante na história do mundo: oxigênio. Os mares antigos da Terra estão cheios de partículas de ferro, e todo mundo sabe o que acontece quando o oxigênio encontra o ferro. Esse ferro enferrujado se junta no fundo do mar. Após bilhões de anos, esses enormes depósitos ressurgirão e se transformarão nas principais fontes de ferro e aço do mundo. Depois que não há mais ferro no mar para enferrujar, estas bactérias antigas têm uma missão para completar. Elas criam tanto oxigênio que ele enche os oceanos e escapa para a atmosfera. Agora, a vida dá um salto gigante. Pela primeira vez, algumas bactérias aprendem a viver no oxigênio. Oxigênio é um divisor. Ao domar o seu poder, a vida encontrou uma maneira melhor de revigorar-se, 20 vezes mais eficiente do que qualquer coisa usada na Terra antes. O que a vida faz com toda essa energia nova será a história que leva a nós. Ao longo dos próximos 2 bilhões de anos, a vida se torna mais complexa. Os céus tornam-se azuis. E os oceanos que os refletem também.
Continentes grandes e sólidos aparecem. A Terra está começando a se parecer mais com o lugar que hoje chamamos de lar. 550 milhões de anos antes de nós, enquanto o planeta celebrava o seu aniversário de 4 bilhões. Os níveis de oxigênio na atmosfera aumentam de quase nada para até 13%. Esta é a explosão cambriana, a versão da biologia do Big Bang. É neste espaço de tirar o fôlego de cerca de 30 milhões de anos antes que a maioria dos principais grupos de animais evoluiu. Há cerca de 500 milhões de anos, os primeiros peixes ósseos evoluíam nos mares. Estes peixes são os nossos ancestrais diretos, apesar de não parecerem nada com nós. Eles evoluíram as partes do corpo que vão tornar possíveis nossos próprios corpos, incluindo uma coluna e uma boca com mandíbulas e dentes. Nos primeiros 4 bilhões de anos de história da Terra, as plantas e os animais estavam presos ao mar. Mas isso tudo começa a mudar. Com o oxigênio vem uma camada de ozônio protegendo-nos da radiação perigosa. As plantas fazem o primeiro movimento. Há cerca de 400 milhões de anos, os animais estão prontos para dar o salto. Entre os primeiros a irem para a praia estão os anfíbios. Eles têm os ovos gelatinosos que secariam em terra. Mas alguns anfíbios, no final, resolvem o problema. Eles criam uma nova forma de ovo com uma casca que mantém a umidade dentro. Isso nos permite carregar o oceano conosco para a Terra e sinaliza a evolução de anfíbios para répteis. A vida floresce em enormes pântanos tropicais. 250 milhões de anos antes de nós. Um apocalipse se desenrola. O maior pico de atividade vulcânica desde os primórdios do planeta. A atmosfera é sufocada com dióxido de carbono e a diversidade de vida animal gerada na explosão cambriana é interrompida e morta. Mais de 70% de todas as espécies na Terra entram em extinção na pior morte em massa da história. A extinção do Permiano. A extinção é um personagem recorrente na história do planeta Terra. 5 vezes nos últimos 500 milhões de anos, algum cataclismo dizimou as espécies dominantes. É uma remodelação do sistema, que permite que novas criaturas ocupem o lugar. Novas criaturas como os dinossauros. Os dinossauros reinarão pelos próximos 160 milhões de anos. Durante esse tempo, as florestas de madeira de lei aparecem pela primeira vez. E depois de mais de 4 bilhões de anos, a gravidade da Lua finalmente faz a Terra ter um dia de 24 horas. No início da era dos dinossauros, os continentes são agrupados em uma única massa de terra chamada Pangeia. Mas agora, ela começa a se separar. A África se separa da América do Sul. O vasto Oceano Atlântico se abre. Mas a casa está prestes a ser redecorada. 65 milhões de anos antes. Um objeto de 9 quilômetros de largura, provavelmente um asteroide, bate na Terra. Uma nuvem de poeira bloqueia o Sol. As temperaturas despencam. Toda criatura na Terra que pesa mais de 22 quilos se extingue. O reino dos dinossauros acabou.
Não leva muito tempo depois do desaparecimento dos dinossauros para os primeiros primatas verdadeiros aparecerem. Como 50 milhões de anos antes. Nossos ancestrais primatas estão evoluindo em um planeta que está esquentando. Está tão quente que tem selvas nos polos. Enquanto os continentes se separam, as Américas e a África quase totalmente tomam forma. 10 milhões de anos antes de nós. A Terra está se transformando no mundo que a maioria de nós reconhece. O Rio Colorado está esculpindo o Grand Canyon. Cadeias de montanhas como o Himalaia surgiram. Elas são tão altas que perturbaram os padrões climáticos. O Istmo do Panamá emerge para ligar a América do Norte e do Sul, cortando a ligação entre o Atlântico e o Pacífico, interrompendo as correntes oceânicas e levando o mundo ainda mais para uma idade do gelo. Com o planeta esfriando, os nossos ancestrais primatas ficam presos aos trópicos. 7 milhões de anos antes. Nossos ancestrais primatas viviam em segurança nas árvores, mas a sua região está prestes a ser invadida. É o surgimento da grama. Temos as savanas africanas, as estepes da Eurásia, as pradarias norte-americanas, temos as pradarias da Argentina, aparecendo simultaneamente por todo o mundo. Uma idade do gelo começa. Agora, o planeta vai nos testar como nunca. Há 50 mil anos, as geleiras começam a avançar para baixo do Polo Norte. Agora, com uma quantidade enorme de água do planeta presa no gelo, os níveis do mar caem de 90 a 120 metros. 12 mil anos antes de nós. Agora o gelo começa a derreter. E o nível do mar sobe novamente. Os seres humanos ficam presos e separados em 2 hemisférios vastos e desconectados. Cada bolsão de humanidade deixado para tirar o melhor daquilo que lhe foi dado. Conforme as geleiras recuam, elas esculpem lagos, rios e baías. O mapa como nós o conhecemos emerge. Na África, o aumento da chuva faz com que o Lago Vitória e o Albert transbordem e formem o rio Nilo do Egito. Na Eurásia, outros rios emergem. O Tigre e o Eufrates na Mesopotâmia, atual Iraque. O Indus no atual Paquistão. O Amarelo e o Yangtze da China.